Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre Naruto, não é? Mais especificamente sobre o protagonista. Afinal de contas, ele é o sétimo Hokage e a gente tá terminando a playlist aqui dos Kages de Naruto. A gente começou pelos Mizukages, passou pelos Haikages e etc. Até chegar nos Hokages. E, cara, eu vou ter que resumir o anime, as curiosidades e as habilidades do Naruto, que não são poucas, né? Então eu peço que você dê esse likezão que ajuda demais o canal a crescer. E bora aqui falar, né, sobre o protagonista, velho. Todas as habilidades, as curiosidades e a história de Naruto aqui neste vídeo, né? Eu vou resumir aqui pra vocês. Afinal de contas, é muita coisa mesmo. Então eu peço que você dê seu likezão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você receber mais conteúdos de Naruto. E é claro, a gente falar aqui sobre o protagonista. Então vamos falar aqui neste vídeo. Bora lá, né? Bora lá, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo pro canal. Bora lá. Naruto nasceu durante os períodos da Aldeia da Folha, onde deveria ser o período do quarto Hokage, né? Ele nasceu entre o período do quarto Hokage, mas foi retomado pelo terceiro, afinal de contas o quarto Hokage havia morrido. Ele meio que nasceu durante um período onde havia uma paz entre a aldeia, porém muitas pessoas o rejeitavam e ele não sabia o porquê. Depois da suposta missão do Mizuki, né, de ele deveria roubar o pergaminho do primeiro Hokage, ele acabou descobrindo que a raposa de 9 caudas, o monstro que ele já ouvia falar que havia destruído a Aldeia da Folha, estava selado dentro dele. De alguma maneira, os membros da Aldeia da Folha queriam se livrar do monstro, se livrando dele praticamente, ou pelo menos isolando ele. E é claro, o Naruto se sentia muito rejeitado por conta disso. Apesar dessa rejeição, não é, quando ele meio que cresceu e se tornou um ninja junto com Sakura, Sasuke e Kakashi, né, depois desse equipe, ele acabou tendo uma visão muito madura, tem que reconhecer isso, não é? Ele meio que decidiu abandonar esse isolamento que ele tinha com relação às pessoas e meio que acabou meio que tendo uma visão totalmente diferente do que normalmente muitas pessoas teriam. Ele acabou valorizando mais as pessoas que dão valor a ele e deixando para lá as pessoas que meio que o desprezavam. E depois da sua primeira missão na aldeia da Névoa, né, a gente tem que considerar que essa missão foi realmente uma das missões mais marcantes do anime, onde o Haku acabou morrendo, onde o Zabuza acabou morrendo. Uma missão realmente interessante, devíamos falar pela primeira vez sobre as Kekkei Genkais. A partir de uma Kekkei Genkai da aldeia da Névoa, que no caso é a Kekkei Genkai de gelo, onde o Haku praticamente conseguia se mover na velocidade da luz, entrando dentro de espelhos de gelo. É uma batalha onde simplesmente podemos considerar que o Kakashi ficou mais pressionado entre o clássico de Naruto, já que o seu Sharingan praticamente era inútil naquela batalha, e ele teve que mostrar sua estima, acabando com os Zabuza só da melhor maneira como ele poderia fazer. Afinal de contas, Kakashi era um ninja rastreador. Depois dessa missão, o Naruto ficou muito pensativo com relação ao conceito do que é ser um ninja. Afinal de contas, Haku era praticamente uma ferramenta que era usada por Zabuza. E meio que isso acabou fazendo Naruto mudar o seu conceito do que é ser um ninja e falar isso ao decorrer do anime todo. Depois dessa missão, eles acabaram indo para os Exame Chunin, onde descobrimos que ninjas muito mais poderosos do que o protagonista estavam lá presentes. Enquanto todos batalhavam, né, com ninjas padrões na Floresta da Morte, o protagonista estava lutando com o Funk Senin, o Orochimaru, no caso, não é? E ele ainda teve que lutar, claro, né? Não foi uma luta justa, de nenhuma maneira foi, mas o Naruto conseguiu sobreviver dele, claro, né? Com a ajuda do Sasuke, e ele foi de vital importância para fazer o Sasuke se lembrar do que ele era. Afinal de contas, se o próprio Sasuke não conseguisse derrotar o Orochimaru, na concepção dele, né? Isso nunca aconteceria, mas na visão dele, se ele não derrotasse o Orochimaru, ele jamais conseguiria derrotar o Itachi, que é uma visão bastante óbvia e também muito realista, mas, né, como podemos saber, o Sasuke jamais conseguiria derrotar o Orochimaru naquela circunstância. No Exame Chunin, nós vimos que o Naruto acabou lutando contra o Kiba, não é? Que é bastante curioso, afinal de contas, embora ele não gostasse tanto do Kiba, nós vimos que não havia uma certa rivalidade entre eles ali assim, mas quando nós vimos no Exame Chunin eles lutando, nós percebemos que o Kiba subestimava muito o Naruto. Ele até dizia que ele tirou a sorte grande quando lutou contra ele, isso porque ele esperava que conseguiria derrotar o Naruto facilmente. Literalmente todos os personagens que lutavam com o Naruto tinham essa visão de derrotá-lo tão facilmente, só que o Naruto demonstrou que ele era muito mais poderoso do que realmente o Kiba imaginava, e ele não utilizou inteiramente o poder da Raposa de 9 Caudas, não, ele utilizou a habilidade realmente do que ele possuía para derrotar o Kiba e o Inuzuka. É claro, ele não esperava que o Naruto se recuperasse tão facilmente, mas ele conseguiu, em um único ataque, acabar com o Kiba. Vale se destacar também que depois dessa batalha, vamos para a batalha do Neji, onde o Naruto acabou derrotando o Neji, que ninguém esperava, literalmente ninguém esperava, ninguém estava confiante que o Naruto fosse conseguir, apesar dele ser o protagonista. E é claro, o Neji também deu bastante trabalho com o Naruto.
Naruto também não conseguiria se ele não tivesse um treinamento específico que ele teve com o Jiraiya, que no caso é o poder da raposa das 9 caudas. O Jiraiya se voltou muito para essa habilidade quando ele descobriu que era o Naruto, afinal de contas, o próprio Jiraiya treinou o Naruto para que ele se tornasse um ninja poderoso. E depois que ele treinou, né, não se aparece o Jiraiya durante entre o ataque, então aí o exame não se vê o Jiraiya, mas ele foi de vital importância para que o Naruto conseguisse vencer o Neji naquela batalha. Voltando aqui, uma batalha muito importante, a Batalha do Gaara, onde o Naruto acaba lutando contra o Gaara e acaba meio que se identificando com ele, porque ao invés enquanto o Naruto se voltava para as pessoas que realmente se davam valor a ele, não é para sair dessa escuridão, o Gaara, muito pelo contrário, se voltou contra qualquer pessoa. Simplesmente as pessoas que estavam ali, né, que olhavam para ele de uma certa maneira, ele se afastava e tentava matar, e ele vivia só por si mesmo. Isso pela forma como o Gaara viveu, afinal de contas, Gaara sempre foi visto como uma ferramenta quebrada, pelo menos um ser instável que fosse sempre útil para derrotar todos ao seu caminho, porém era ainda assim instável. Qualquer pessoa que entrasse em seu caminho poderia morrer. Essa visão que todos tinham dele, essa visão que ele aceitou que era para si próprio, apesar do Naruto mostrar uma nova visão para ele, que poderia ser diferente, que não precisava ser dessa maneira. E depois de ser derrotado pelo Naruto, ele percebeu que poderia trilhar um caminho diferente do que ele realmente seguia. E depois de fillers, não é? O Sasuke acaba retomando a sua consciência de que ele talvez não fosse tão poderoso quanto imaginava. Afinal de contas, não é para derrotar o Gaara, para derrotar o Haku, para derrotar o Orochimaru, que teve uma grande participação ali do próprio Naruto. O Sasuke percebeu que ele estava meio que era inferior ao Naruto, e meio que a rivalidade entre eles começou. Sasuke acabou lutando contra o Naruto, perdendo tecnicamente, houve empate ali, mas nós sabemos que o Sasuke perderia naquela batalha se ele tivesse retomado aquele Rasengan em cheio. E depois dessa batalha, né, o quinteto do Sono, o quarteto do Sono, foi lá chamar o Sasuke para ele ir para a aldeia do Som. E lá se vai o Sasuke, vai lá todo o time, como todos nós sabemos, né? Shikamaru, Neji, Choji e Naruto foram para aquela missão lá resgatar o Sasuke. Detalhe, Shikamaru não pensava em trazer Naruto junto com o time, a gente tem que considerar isso. Nem o próprio Naruto sabia disso, mas o próprio Shikamaru não planejava trazê-lo. Quem foi o responsável por levar o Naruto nessa missão foi a Tsunade, ela que indicou o Naruto para esta missão. E é claro, né, depois de tudo isso, depois de tudo que vemos nessa batalha toda, onde o Neji quase morreu, o Choji quase morreu, onde o próprio Shikamaru ficou para trás e o Kiba também acabou meio que se separando do grupo, Naruto meio que teve que lutar contra o Kimimaro. Foi a primeira vez que o Naruto sentiu um certo medo com relação a esse personagem, afinal de contas, todos os clones que ele havia criado morreram sem nenhum problema, sem de fato se conseguir sequer encostar no próprio Kimimaro. Então meio que o Sasuke acaba voltando, não é? Voltando a si, né? Afinal de contas, ele estava adormecido dentro de uma urna. E meio que ele vai embora e o Naruto vai atrás, afinal de contas ele fica para lutar contra o Kimimaro, e essa é a última vez que o Naruto vê o Kimimaro, pelo menos por vida, podemos assim dizer, foi a última vez que ele viu o Kimimaro. De fato, né, afinal de contas, o Kimimaro acabou morrendo lutando contra o Gaara. E aí, né, nós vemos a luta do Sasuke contra o Naruto, uma luta meio que com muito flashback, uma história que envolve ambos os personagens. Pela primeira vez em todo o anime, nós vemos que o protagonista acabou perdendo para o Sasuke. É a primeira vez que nós vemos isso, o Naruto não conseguiu trazê-lo. E embora ele tenha feito essa promessa, algo que ele estava muito empenhado para trazer o Sasuke de volta, ele não conseguiu. É a primeira vez que nós vemos o protagonista perder. E depois todo esse desenrolar de filhas, nós vamos desenvolvimento dos personagens. A Sakura é voltando-se mais para a Tsunade, né, para que ela seja uma discípula, se tornar útil, como podemos assim dizer. Afinal de contas, a gente tem que considerar que a Sakura não era tão útil no clássico. Até pelos rankings de poder, eu diria que a Sakura ficava... Cara, por uma protagonista como na equipe de Naruto e Sasuke, a Sakura em poder ficava muito mais abaixo de que muitos personagens que não tinham tanto destaque quanto ela. Isso é realmente meio que um erro ali que eles, ao desenvolver a Sakura que eles tiveram, não desenvolveram quase nada dela. Então, passando para o Shippuden, né, no time skip, agora vemos o desenrolar da Katsuki, né? Uma curiosidade, né, eu deixei passar aqui que é muito importante. O Itachi e o Kisame foram atrás do Naruto, não conseguiram por conta do Jiraiya. Algo que indica-se que era o Jiraiya, mas outros teorizam que de fato havia uma relação entre o Jiraiya e o Itachi com um espião ali passando informações para o Jiraiya. Inclusive, uma teoria é que quando o Kakashi fala que
Akatsuki, né, que sabia quem era Akatsuki, e eles não sabiam de quem passou aquela informação. Quando aparece o Jiraiya, aí o Itachi se dá conta de que foi ele que passou as informações para o Kakashi. Então dá-se a entender que de fato o Itachi passava as informações para o Jiraiya. E depois de um tempo, né, a Katsuki volta, depois de 3 anos, para capturar o Gaara. E havia agora a missão do resgate ao Kazekage, onde o Naruto se identificava cada vez mais com o Gaara por conta de todo o passado que tiveram juntos. Afinal de contas, eles eram Jinchurikis, que foram rejeitados por sua vila. E depois de toda essa missão, né, nós vimos mais o desenrolar das habilidades do Sasori contra a Shio, contra a Sakura, que foi a divisão entre eles, né? Muita gente fala que foi uma batalha injusta. Particularmente, eu acredito que foi uma das melhores batalhas do Naruto Shippuden, que no caso foi Sasori contra Sakura e Shio. E, cara, mano, não tinha muito o que se fazer ali, velho. Tinha que ser a Sakura e a Shio, porque o Kakashi precisava proteger o Naruto do Deidara. Não havia como eles conseguirem derrotar o Deidara, mas Kakashi precisava protegê-lo. O Kakashi era o mais adequado para proteger a Raposa de 9 Caudas. E depois dessa batalha onde a Tentei acabou derrotando ela mesma, né, pouco destaque que deram pra Tentei, e a Sakura conseguiu numa luta épica com a Shio derrotar o Sasori. Nós vimos aquela característica muito repugnante, aquela característica muito assombrosa do fato do Sasori utilizar corpos humanos para transformar em marionetes. Isso foi deixado um pouquinho de lado no decorrer da batalha, mas, cara, você pensar que todas aquelas 1000 marionetes que o Sasori tinha eram pessoas, torna tudo muito mais macabro, principalmente o Kage, né, que era a marionete mais favorita dele. O Kage, que era da sua aldeia, ele havia se transformado em marionete. Muito bizarro mesmo. Continuando ao desenvolvimento da cronologia, né, de Naruto, ele consegue resgatar o Gaara, traz o Gaara de volta à vida, e depois ele parte para outra missão, no caso, para resgatar Sasuke Uchiha. Só que, é claro, né, nós vimos a diferença de poder. O Orochimaru havia desenvolvido muitas habilidades do Sasuke, e ele estava muito mais poderoso fora de alcance do Naruto. E depois, né, daquela missão de ir atrás, né, se adaptar com uma nova equipe com Yamato e Sai, meio que o Sai acabava provocando eles ali. E uma curiosidade que eu tenho para contar, embora o Sai tivesse sido muito irritante naquela missão, ele não estava errado. Sasuke era um traidor da aldeia da Folha que precisava ser executado, e ele era muito mais perigoso por ainda ser, de fato, um alvo do Orochimaru. Então, de fato, embora tentar trazer Sasuke de volta fosse a real missão deles, meio que nós temos que considerar que, de fato, de uma visão muito fria, o Sai tinha razão. Meio que várias coisas acontecem, ele precisava agora treinar o seu novo modo de Rasengan para meio que se adaptar e se tornar mais forte. Depois de um tempo, né, a Katsuki volta, né, eles nesse período parece que é uma captura do Três Caldas, não sei se eu me lembro muito bem, mas provavelmente é a captura do Três Caldas, né, Deidara e Obito ou Tobi captura, né, o Três Caldas. Dos tempos para trás, né, também tem a captura do uma cauda, como já foi mencionado, houve a captura dos 7 caudas e houve a captura dos 5 caudas. Dos 7 caudas não está escrito entre os 3 anos, e provavelmente eu creio eu que no clássico de Naruto, onde a Katsuki estava nativa, houve a captura dos 5 caudas. Teorizo eu, né? Não houve nenhuma menção, tanto no databook quanto no anime, sobre a captura dos 5 caudas. Até então eu só ouvi essa captura dessas bestas, e agora eles estavam capturando a besta de 2 caudas. No caso, era Yugito, Niri, Hidan e Kakuzu. E essa luta não foi tão mostrada assim no anime, e depois de um tempo eles vão, né, para a aldeia da Folha capturar a raposa de 9 caudas. Agora o foco deles era esse. E para impedir isso, houve vários ninjas ao redor da vila para proteger a entrada da Vila da Folha, né, contra os membros da Akatsuki. Infelizmente, nessa missão, a Suma Sarutobi acabou morrendo. Não é alguém muito próximo do Kakashi ali, não é? Que era praticamente colega dele ali, né, de infância, acabou morrendo pelas mãos do membro imortal da Akatsuki, Dan. Naruto precisava se tornar muito mais forte a partir daí. Ele precisava desenvolver ainda mais o seu Rasengan, não é? E torná-lo uma habilidade muito única. Afinal de contas, como o Kakashi havia dito, Rasengan é uma técnica incompleta e precisava ser aperfeiçoado. E isso demoraria muito mais tempo, porque não havia meio fácil para resolver isso, porque deveria ser desenvolvido. Uma técnica unicamente que deveria ser criada do nada, do partido do nada. Praticamente isso é da mente do próprio Naruto. E depois de um tempo, não é? Depois da missão do Shikamaru, onde ele vai lá para tentar capturar, né, ou tentar matar o Hidan e o Kakuzu. Eles têm uma luta muito insana, praticamente nós vimos muito mais das habilidades do Kakuzu e do Hidan, onde percebemos que o Kakuzu era muito mais perigoso do que o Hidan, e de fato o Kakuzu era realmente muito poderoso.
a experiência dele no campo de batalha era muito maior e superior do que qualquer um que estava naquela batalha, não é? Afinal de contas, ele havia lutado contra o primeiro Hokage. Mas, infelizmente, ele não demonstrou tanto isso, não é? Afinal de contas, ele acabou recebendo em cheio o ataque do Rasen Shuriken, né? A nova técnica que o Naruto havia desenvolvido em cheio. E aquela técnica se mostrou muito mais poderosa do que havia realmente demonstrado. Depois de um tempo, meio que depois dessa missão, né? Onde o Kakashi acabou finalizando o Kakuzu e Hidan, eles meio que tinham em volta outro objetivo, Itachi Uchiha. Sasuke havia meio que matado o Orochimaru e agora ele estava indo atrás do Itachi porque achava que ele já tinha poder suficiente para isso. Ele formou uma equipe com Suigetsu, Karen e Jugo para ir tentar atrás e matar o Itachi. Claramente, o Itachi já havia tudo planejado, tudo isso, não é? Onde ele de fato planejava morrer pelas mãos do Sasuke, mas Naruto não ia deixar isso acontecer e queria capturar o Itachi para, enfim, conseguir meio que atrair o Sasuke e assim capturá-lo. Dificilmente isso aconteceria, mas eles tentaram, não conseguiram. Sasuke chegou a tempo onde ele acabou matando o Itachi. Itachi pelo menos deixou-se morrer, não é? Ele estava morrendo por conta de uma doença e acabou falecendo. Entre esse tempo também temos que considerar que Sasuke acabou derrotando o Deidara, onde o ninja que tentou matar o Sasuke, sim, né? Ele tentou se vingar do Sasuke por ter matado o Orochimaru, mas ele acabou eventualmente morrendo, se explodindo. O Sasuke, de uma maneira muito roteirística, acabou escapando das mãos do Deidara. E é claro, né, agora estamos sendo tutelados por Tobi, onde tem uma participação maior. Ele acaba aparecendo muito mais tempo, não é? Com um personagem ali muito mais esquivo, com uma personalidade muito mais carismática, mas é claro, com um fim sombrio. Afinal de contas, depois da morte do Itachi, Tobi revela sua verdadeira face para o Sasuke, onde ele conta toda a história onde ele conta, né, toda a sua história do Itachi para o Sasuke. Ele não acredita, mas depois de um tempo ele acaba acreditando e tudo acaba se encaixando, onde o final do clã Uchiha não era como esperava, onde ele matou o clã Uchiha, pelo menos para tentar salvar a vida do seu irmão, não é? Através das palavras de Danzo. E depois de um tempo, Sasuke se revolta contra a Aldeia da Folha, não era mais Tobi, era Madara que havia vindo. Depois de tudo isso é contado, o Pain acaba meio que capturando a besta de 6 caudas e agora ele estava se dirigindo para a Aldeia da Folha. Naruto precisava se tornar muito mais forte, ele precisava se tornar muito mais poderoso, já que o Jiraiya havia encontrado o esconderijo do Pain, foi lá e acabou morrendo, né? Numa batalha incrível, uma batalha interessante, incrivelmente, e ele acabou matando 4 Pains. Mas, claro, isso não serviu de nada, afinal de contas o verdadeiro não estava entre eles. E ele descobriu isso muito tarde, onde ele acabou meio que morrendo, Mas ele deixou os códigos para os ninjas da Aldeia da Folha descobrirem. E assim ele se encerrou a sua história de vida, sua história como um grande escritor, Afinal de contas, ele deixou essa história agora para Naruto Uzumaki. Depois de um tempo que Naruto treinou, no Monte do Sapo, ele se tornou um novo Sennin, como podemos assim dizer, e ele meio que desenvolveu o seu método de absorver energia natural, já que a Nove Caudas não deixava ele conseguir, é claro, através dos clones. Pelo menos 3 clones foram deixados no Monte Ryuboku, ele conseguiu o Chakra Sennin. E, claro, para lutar contra o Pain. Na batalha contra o Pain, realmente uma batalha muito interessante, porém uma batalha, como posso assim dizer... Cara, mano, é uma batalha muito difícil de se desenvolver como realmente foi. Ela meio que houve vários parâmetros. A Aldeia da Folha em si atuava como um corpo para meio que centralizar qual era a habilidade de cada Pain e cada ninja específico lutar com cada Pain específico. Nessa batalha, Kakashi acabou efetivamente morrendo, Cara, mano, eu não acreditei quando o Kakashi morreu, mas quando foi deixado de lado eu acabei acreditando, velho. Realmente, quando o Kakashi meio que foi deixado de lado assim como prioridade no anime, já afinal de contas já estava morto, eu acabei aceitando que ele de fato havia morrido. Isso se o Naruto não tivesse lutado contra o Pain, a Hinata tivesse quase morrido, Naruto desvinculasse todo o poder da Raposa de 9 Caudas, onde a 9 Caudas quase atingiu o poder total e não tivesse aquela conversa com o Minato, e também se o Naruto não tivesse conversado com o Nagato, onde o Nagato se sacrificou para trazer todo mundo da Aldeia da Folha de volta com o Hinen Tensei. O renascimento do Hinen, afinal de contas, ele era o 7º caminho dos 6 caminhos de Pain, ele era o 7º caminho entre a vida e a morte. E Kakashi acabou sendo trazido de volta à vida. E claro, a Konan acabou meio que se desvinculando da Katsuki e indo para o lado do Naruto, Afinal de contas, como o Nagato depositou suas fés no Naruto, a Konan também faria isso. E é claro, o Obito já tomou totalmente conta de todos os membros da Katsuki, todos que estavam envolvidos
como apenas o Zetsu e o Kisame sabiam da sua verdadeira identidade. E é claro, nesse momento ele vai lá e acaba matando a Konan, né? Quando planeja matar ele, oficialmente ela conseguiu matar o Obito, tá? Pra quem não acredita, o que acontece é que ele voltou com o Izanagi, mas pro Izanagi ser efeito, a pessoa deve morrer. Então, a gente pode considerar que se de fato a Konan conseguiu matar ele, só não esperava que a gente conseguisse reviver com a técnica do Sharingan. E depois de um tempo, não é agora com a morte da Konan, os olhos do Nagato foram tomados. E a partir de então, eles meio que já se passavam por um outro período. Eles tinham uma reunião, os 5 Kages. E é claro, né, a Tsunade acabou sendo muito ferida daquela batalha com o Drupen. Meio que o Danzo acabou assumindo. Ela estava em estado de coma e o Danzo acabou assumindo. Né? E finalmente ele como um ser tão maléfico, não é maldito, eu odeio dizer, sabe? Ele acabou assumindo como o Hokage, tecnicamente. Então, entre esses períodos da reunião, ele tentou manipular todo mundo. Naruto quis conversar com ele, não conseguiu. E a partir daí, Naruto quis ter uma conversa com o quarto Hokage para ele não se vingar do Sasuke. Afinal de contas, o Sasuke tinha capturado o irmão dele, o 8 Caudas, e não conseguiu, o quarto Hokage deu uma lição de moral no Naruto, não é? E é claro, não surtiu efeito naquela conversa entre eles. Naruto teve uma conversa com o Pain. Depois dessa conversa com o Pain, depois de toda a reunião, Naruto acabou ficando muito mais desesperado com tudo que estava acontecendo. Afinal de contas, todo mundo queria matar o Sasuke. Sasuke havia se tornado renegado e todo mundo, literalmente todo mundo, queria matar ele. Só eu, parecia que estava sozinho tentando salvar o Sasuke. Realmente, Naruto meio que... Cara, mano, o que ele poderia fazer naquela situação, não é? Meio que ele teve uma conversa com o Sasuke lá naquela ponte, não é? Da Vila do Ferro. E, cara, o Danzo já estava morto. Ele junto com sua equipe, não é? Seus guarda-costas. E meio que depois disso tudo, não é? Ele meio... Como dizer, depois dessa conversa que ele teve com o Sasuke precisava se tornar muito mais forte, porque agora ele já estava determinado a matar o Naruto. Naruto também se tornou muito mais forte, afinal de contas, depois desse momento, ele desenvolveu sua habilidade junto com o Killer Bee para dominar a Raposa de 9 Caudas. Nisso, a quarta grande guerra ninja já estava seguindo enrolando, até o Naruto meio que ter uma conversa com sua mãe e descobrir que de fato foi o Obito que matou ela e seu pai e soltou a Raposa de 9 Caudas na aldeia da Folha. E depois desse tempo, né, Naruto vai para o campo de batalha, ele luta com... Ele se desenvolve, né, de várias formas naquela batalha, mas vamos focar no protagonista, onde ele luta com os novos 6 caminhos, só que agora do Obito, não é com os Jinchurikis. E é claro, ele luta com todos os Jinchurikis, ele acaba derrotando ali o Roshi, mas é claro, né, com uma certa dificuldade, ele se cansou muito lutando contra o Jinchuriki de 4 caudas, e meio que ele precisava lutar com mais outras bestas de cauda. E é claro, a 9 Caudas, vendo toda aquela situação, meio que acabou cedendo parte do seu chakra para o Naruto, não é? Agora ele tinha um total controle sobre a Raposa de 9 Caudas. E enfim, Naruto conseguiu derrotar não é? Os Jinchurikis. E agora a batalha se estendia para um outro rumo. Madara havia voltado à vida. E agora ele meio que havia voltado, né? E o 10 Caudas havia sido se formado, né? O Obito formou o 10 Caudas. E o Madara estava naquela batalha. Ele havia derrotado os 5 Kages e já estava lutando contra o Naruto e o time Kakashi. Todo o batalhão foi para onde o 10 Caudas estava. Eles precisavam urgentemente derrotar o Obito e o Madara. Não conseguiram. O Obito acabou se transformando em Jinchuriki e, cara, se tornou muito mais difícil agora lutar contra ele. Só Naruto e Sasuke eram capazes de derrotá-lo, enquanto o Hashirama conseguia atrasar ali o Madara. Claro, né, considerando todos esses fatos, juntos, Naruto e Sasuke conseguiram meio que acabar derrotando o Obito e tirando as bestas de dentro dele. Por um breve momento, afinal de contas, através do Zetsu Negro, Madara acabou voltando à vida. E com isso, ele se tornou muito mais poderoso, acabou se tornando o Jinchuriki do 10 Caudas. Nesse momento, vemos uma luta incrível, enquanto Naruto estava em vida e morte, afinal de contas, a Raposa de 9 Caudas havia sido distraída deles, porque Madara havia se tornado o Jinchuriki do 10 Caudas. Gai e Madara acabaram lutando uma luta épica mesmo. E é claro, Gai acabou perdendo eventualmente, não é? Mas sem dar muito trabalho, Madara quase matá-lo. Naruto voltou à vida com o poder do sábio dos 6 caminhos, e ali, a partir de então, eles lutavam contra Madara até o Zetsu Negro trair Madara e revelasse que era necessário o receptáculo humano, junto com o poder das bestas e do modo Sinin, para trazer a Kaguya de volta, né? E precisava ser uma reencarnação, ou do Indra ou do Asha. E claro, foi a reencarnação do Indra, Madara, o Uchiha, usado para reviver a Kaguya, o Tsutsuki.
Naruto e Sasuke conseguiram selá-la, não é? Apesar de ser muito poderosa mesmo. Naruto e Sasuke tinham poderes das bestas de cauda, Naruto tinha o poder das bestas de cauda, e Sasuke tinha o poder do Rinnegan, que foi dado pelo sábio dos 6 caminhos. Naruto e Sasuke conseguiram selá-la através da Sakura. A Sakura foi muito importante, pela primeira vez importante, não é pela primeira não, mas a mais importante naquele momento para não deixar a Kaguya escapar, e assim foi selada a Kaguya Otsutsuki. Nesse momento tivemos o trabalho de equipe e o desenrolar, não é, o poder do sábio dos 6 caminhos com Kakashi, que ele utilizou para utilizar o Sharingan, né, que despertar dos 2 olhos. Finalmente, aquele Sharingan estava unicamente em uma única pessoa, né, antes era separado, e ele despertou o Susanoo. O Susanoo, que era muito poderoso e se pá, um dos mais poderosos do anime, o Susanoo perfeito do Kakashi, nunca esperado no anime, que realmente surpreendeu muitas pessoas quando viram, mas que de fato um dos melhores Susanos do anime. E assim, Kaguya foi selada, houve a paz, não é? Sasuke acabou se rendendo, e depois de um tempo treinando, Naruto acabou meio que se tornando o Hokage. Ele acabou se tornando o Chunin, se tornando mais estratégico, mais analista, mais calmo, e é claro, muito mais centrado, e claro, muito, muito poderoso. E com isso ele acabou se tornando o 7º Hokage, depois que o Kakashi passou o título para ele. Depois da guerra, Kakashi sumiu, e depois de um tempo em Boruto, Kakashi passou para o Naruto o título de 7º Hokage. E é claro, né, agora falar aqui sobre as habilidades de Naruto. Claro, não vou mencionar aqui Boruto para frente, porque isso daí já é muita coisa. Eu vou falar aqui sobre as habilidades do Naruto, mas é claro, só falando, velho, é muita habilidade do Naruto mesmo. Então vamos falar aqui, bora lá. Andaime do Rikudo, apodrecimento do lobo sábio, arte eremita, Rasen Shuriken do estilo fusão, chamas escaldantes do inferno, estilo chama Rasen Shuriken, pó de escama, processamento da areia, arte eremita Rasen Shuriken de tinta. Vale também algumas menções sobre o Rasen Shuriken de vapor, Rasen Shuriken de água e Rasen Shuriken do chakra da raposa de 9 caudas. Juntas todas essas Rasen Shuriken que eu havia mencionado até então, formam a técnica arte eremita Rasen Shuriken Biju, que o Naruto utilizou contra a Kaguya Otsutsuki. Arte eremita golpe do punho Biju, que ele utilizou contra a Kaguya Otsutsuki. Detalhe, ela também tinha uma técnica parecida. Arte eremita rajada de super Rasengan gigante. Arte eremita Rasengan estilo magnético. Arte eremita Rasengan gigante. Verdadeira captura de espada com as mãos nuas. Bastão do Rikudo. Bomba Biju. Bomba Biju em série. Bomba Biju do vento demoníaco. Capacidade de flutuar. Carga brutal de Biju. Chakra do Rikudo renascimento. Chute do caminho da verdade. Contra Genjutsu. Deslocamento instantâneo na água. Entrada dinâmica. Esfera do caminho da verdade. Estilo chama, explosão de vapor. Estilo ebulição, força inigualável. Estilo terra, parede de lama. Estilo vento, Rasengan. Estilo vento, Rasen Shuriken. Estilo vento, Rasen Shuriken repetido. Estilo vento, Rasen Shuriken gigante. Força sobre-humana. Formação da parede de ferro. Formação Manji. Furioso ataque de caudas. Garra do 9 caudas. Grande mordida de Kurama. Grande rugido. Habilidade regenerativa. Naruto sempre teve uma habilidade regenerativa, mas é claro, se expandiu ainda mais com o poder da raposa de 9 caudas. Invocação técnica A Casa Caiu. Kumete do sapo. Liberação do selo de 5 elementos. Mão de chakra. 1000 anos de morte. Mini Rasen Shuriken. Modo Baryon. Modo de chakra da raposa de 9 caudas. Modo Rikudo Senin. Modo Senin. Movimento da pinça. Nova técnica ninja pervertida. Padrão do selo amaldiçoado. Paraquedas. Punho adamantino. Punho de propulsão. Rajada de 2000 Naruto Uzumaki. Rajada de Naruto Uzumaki. Rajada de Rasengan gigante. Rajada em área de Naruto Uzumaki. Rajada de Rasengan. Rasengan, como o próprio Naruto possui. Rasengan de Biju. Rasengan da raposa demoníaca. Transformação Biju. Rasengan pai e filho. Rasengan gigante. Rasengan planetária. Rasengan sugador. Rasen Shuriken bomba Biju. Rasen Shuriken gigante. Rikudo, Rasen Shuriken e Super Rasen Shuriken gigante. Essa é a técnica mais poderosa dele, onde utiliza essa técnica contra a flecha do Inda do Sasuke. Rikudo 1, Shibaku Tensei. Selo de 5 elementos. Selo Tori, selamento negativo. Shuriken para todo lado. Super mini bomba Biju.
Super Rajada Rasengan, Super Rasengan Gigante, Super Rasengan Super Gigante, Super Rasengan Uzumaki, Talha do Corte Aprisionador, Técnica do Ataque Surpresa, Técnica do Rasen Shuriken das Sombras, Técnica de Caminhar Aquático, Técnica do Deslacramento Shuriken, Técnica de Invocação Sapos, Técnica de Procura, Técnica de Substituição, Técnica de Transformação, Técnica Sexy, Técnica do Deslocamento Instantâneo, Técnica do Deslocamento Instantâneo Dourado, Técnica do Clone das Sombras, Técnica da Multiplicação do Clone das Sombras, Técnica do Vórtice do Furacão, Técnica do Harém, Técnica do Harém Invertido, Transferência de Chakra, Transformação Combinada, Tsukuyomi Infinito Liberar, Tumulto de Rasengan, Vendaval Trovejante, Golpe da Espada Traje Majestoso. Vamos passar aqui para as curiosidades do protagonista. Naruto pode significar redemoinho ou uma abreviação de Naruto Maki, uma espécie de kamaboko de redemoinho rosa usado no ramen, comida favorita do protagonista. Uzumaki é um trocadilho para espiral ou espiral tridimensional. Naruto é o quarto Jinchuriki que sobreviveu à extração de uma besta de cauda. Dia 10 de outubro é o dia de comemoração ao esporte e também o aniversário de Naruto Uzumaki. A mãe de Naruto era chamada de Rabanete Vermelho, já o pai era chamado de Relâmpago Amarelo da Folha, juntando com eles formam um Hokage laranja Uzumaki Naruto. O único personagem canônico que o Naruto matou foi o Yura da Aldeia da Areia, quando ele estava transformado no Itachi. Esse foi o único personagem que o Naruto acabou matando em todo o anime Naruto. E é claro, nós temos as curiosidades, habilidades e também o poder de Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage da Aldeia da Folha. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Esse vídeo vai dar trabalho de se fazer, então eu peço já que você já deixe seu likezão aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito. Obrigado por tudo, valeu e tchau.